entrevistas, trazemos Carlos Honorato, que é professor da FIA Business School, economista, com visões sempre importantes sobre as principais notícias aqui do dia. Bem-vindo, Honorato. Sempre muito bom falar contigo. Obrigada pela presença. Olá, Paula. É um grande prazer também falar com vocês aí da BMC. Um prazer é meu. Obrigada. Quero começar nossa conversa aqui repercutindo um pouco mais sobre as notícias ali do final de semana, né? A gente viu ali notícias importantes, esse encontro entre Lula e Donald Trump, principalmente, sendo tratado ali como um passo fundamental até na reaproximação diplomática entre Brasil e Estados Unidos. Como que você vê, né, ali na prática? Existe um espaço real para um acordo que consiga reduzir as tarifas sobre os produtos brasileiros, ou ainda talvez estamos muito mais num jogo muito mais político até do que comercial? Foi um fim de semana animado, né? Com notícias até na madrugada de sábado, né? O que eu acho que é interessante, Paula, é que, na verdade, você tem uma visão que eu acho que é mais política, você colocou bem na questão, né? Quer dizer, você tem uma questão que tanto os Estados Unidos como, né, o presidente Trump como o Lula se posicionaram firmemente, né? Fizeram um antagonismo grande, e agora, para você voltar atrás, precisa dar uma sensação de vitória para os dois lados, né? Principalmente do lado americano, que foi quem impôs aí as tarifas e aumentou efetivamente o custo das nossas exportações. Então, eu acho que agora há um movimento político, né? O que eu acho que é importante é que o Brasil, nesse momento, se a gente pegar a segmentação dos países ali, a gente não está no pior nível, né? Eu não creio que o Donald Trump vai mandar um porta-aviões aqui para a costa brasileira, mas a gente está num segmento que a gente precisa negociar melhor, e os resultados efetivos de redução de tarifa talvez demorem para aparecer. Professor, prazer falar contigo. E os resultados talvez demorem a aparecer, mas é tratado com muita expectativa, né? Todo esse desdobramento. A gente vinha de um cenário de quase nenhuma conversa, aí teve um encontro na Assembleia da ONU, aí houve uma conversa ali por telefone, videoconferência, e agora a presencial. A gente observa o setor produtivo, né? A gente observa setores da indústria, do comércio brasileiro, que sempre buscam uma tentativa ali de aproximação, de retirada das tarifas, até para minimizar os impactos financeiros, os impactos econômicos que estão sofrendo desde a imposição das tarifas. Exceto, né, ou excetuando a questão política, quando a gente olha para a questão econômica, a questão do comércio Brasil e Estados Unidos, o que se espera, né? O que o setor produtivo pode visualizar ali de aceno mais real de uma aproximação, de uma tentativa de acordo? Isso tende a trazer cada vez mais, né, otimismo, notícias positivas para o país, justamente por conta dessa cronologia que vem sendo benéfica até mesmo para o setor produtivo brasileiro? Felipe, bom dia, tudo bem? Olha, o que eu percebo, quer dizer, o assunto acaba sendo muito mais econômico, né? E a gente tem que ter um olhar aí, quando eu falo de setores, né, muito mais econômico, e a gente tem que ter um olhar de que há setores que têm maior prejuízo do que outros, né? Quando a gente olha na média do que aconteceu em termos de tarifa, o nosso resultado não foi ruim, a gente conseguiu direcionar exportações para outros mercados, mas quando você pensa do ponto de vista setorial, alguns segmentos, esses segmentos que foram prejudicados foram muito prejudicados, né? Então, se pegar a exportação de pescado, essa parte de móveis, né, que são coisas que estão com a tarifa muito alta e acabam impactando o segmento. Mas eu acho que a gente pode ter no horizonte aí uma perspectiva de uma melhora, né, nesse movimento do Trump de vai e volta, né, o pessoal tem dito muito, coloca o bode na sala, agora precisa tirar, precisa arrumar uma desculpa, coloca outros elementos em negociação, né? Quer dizer, essa própria difusão de informações acaba, num segundo momento, facilitando uma volta atrás, né? Eu creio que a gente tende a caminhar para um equilíbrio, não creio que ele vá retirar imediatamente e nem vá diminuir de uma vez por todas as tarifas, porque ele tem interesses internos nisso. Então, ele também está fazendo o jogo da política interna de incentivar determinados setores,
mas naquilo que ele observa que pode causar um impacto, principalmente inflacionário nos Estados Unidos, ele vai administrar, né? E com isso a gente vai acabar indo a reboque, né? Eu acho que é muito mais a iniciativa deles de modificar essas tarifas do que o impacto brasileiro. A Odebrecht Engenharia e Construção, uma das maiores empresas do mundo em seu segmento, com atuação em diversos países. O professor, inclusive a própria CNI ali, ela fala, né, em otimismo, vê esse encontro entre Lula e Trump aí com uma chance real de encerrar o tarifaço. Mas eu queria entender, olhando aqui até, né, para o cenário macro ainda como um todo, né? A gente tem inflação no teto da meta, depois a gente entra um pouco mais ali no Focus, mas a gente ainda tem essa inflação no teto da meta, juros travados, dólar ainda pressionado. O Brasil tem condições, né, de transformar esse otimismo agora sobre esse encontro entre Trump e Lula em um resultado concreto? Eu acho que tem sim, né? E eu acho que do ponto de vista interno, o resultado concreto seria uma queda da taxa de juros, né? Só que o problema da queda da taxa de juros, que é uma coisa que não tem nada a ver, não tem a ver diretamente com o Trump, mas tem a ver com expectativas, a queda da taxa de juros seria um elemento benéfico para o país. O que a gente fica sempre na discussão é temos um custo elevado da dívida, né? A gente não tem ações de redução da dívida, e isso acaba impactando os juros. Mas todo sinal de expectativa positivo é positivo, né? Tanto que a gente está vendo aí reações de bolsa, estamos vendo aí o próprio cenário econômico mais positivo. E a inflação está batendo no teto da meta, né? O Brasil tem essa mania. A gente tem a meta mais para cima, mais para baixo, fica sempre na linhazinha de cima ali. Mas estamos caminhando para chegar perto do teto da meta, que não é de todo ruim, podia ser muito pior, né? Exatamente. Podia ser muito pior, né, professor? Mas a gente viu até essa expectativa, né, colando perto do teto da meta no Focus dessa segunda-feira, levando em consideração não só o resultado do IPCA 15, porque foi na sexta-feira, não deu para fazer muita movimentação em relação a isso com os atores do mercado. Mas a gente já vinha vendo essa expectativa decrescer ao longo das últimas semanas, com corte no preço de combustível por parte da Petrobras, com uma percepção de um dólar mais fraco num cenário internacional, já vinha compondo um cenário mais benigno. E acabou coroando, né, se a gente pode observar mais para frente essa expectativa, na sexta-feira com o IPCA 15. A pergunta que fica é, ok, a gente está com um juro bastante restritivo, a gente está com algum cenário bastante benigno. Olhando para frente, o Banco Central teria essa condição de já começar a discutir, né? Talvez o início do corte de juros no começo do ano, ou o juro vai ficar mais elevado, deve continuar bastante pressionado e bastante restritivo, independentemente desse cenário, porque o que o Banco Central quer é trazer mesmo um pouco mais para baixo, é ter um pouco mais de tranquilidade, de capacidade de fazer uma discussão mais tranquila, né? Sem esperar que possa haver algum repique, algum movimento mais complicado ali no meio do caminho. Enfim, tentar trazer um pouco dessa percepção, né, professor, do cenário, da fotografia que a gente tem, com talvez uma evolução de filme um pouco mais para frente. A gente é meio bipolar, né? Algumas semanas atrás a gente estava conversando, a sensação é de que estávamos numa situação ruim, agora tem uma situação positiva. Eu acho que tem o meio termo é o melhor dos caminhos. O que a gente percebe, que eu tenho conversado muito e sondado, principalmente o lado da economia real, é que esse juro muito alto, ele sufoca setores importantes, né? Do crédito imobiliário, setor de bens de consumo duráveis, investimento. Então, apesar do tecnicismo do Banco Central, e a obrigação do Banco Central buscar a meta, ser técnico, agora eu acho que a gente não pode ser mais realista que o rei, né? Se você começar a sufocar demais a economia com juro muito alto, você vai ter um problema da falta de investimento, a falta de consumo de bens que geram muito valor agregado e um endividamento geral da população e das empresas, né? Então, eu acho que a ponderação tem que ser cuidadosa no sentido de que se o dólar está alcançando um ponto mais ou menos de equilíbrio, né? Um ponto até benigno, como você disse. Se a gente tem perspectivas de que há uma tendência melhor da economia,
pode ser um momento, por expectativa, de você começar a baixar esse juro. Sutilmente, na última reunião de dezembro, fazer alguma coisa, 0,25, alguma coisa assim. Professor, é interessante porque o mercado olha só 2026, né? Qualquer aceno em 2025 poderia fazer uma mudança até estrutural nas percepções até do mercado financeiro, que tem se animado bastante, né, com esse cenário, principalmente diante dessa discussão dos Estados Unidos com o Brasil. Até tentando concatenar um pouco dessa percepção, né? A gente vê um mercado animado e a gente vê as questões domésticas se encaminhando, mas ainda trazendo bastante apreensão, né? Talvez o mercado olhe uma coisa, deixa as outras um pouco de lado para tentar precificar, né, uma coisa em detrimento de outra, sem conseguir abraçar o mundo, olha para um lado ou para um caminho e aí deixa os outros congelados até que outros elementos possam vir a ajudar na análise ou até mesmo na percepção? O que é divertido, assim, vai passar dezembro, aí o pessoal só vai começar a olhar 2027, né? Uhum. Eu acho que em termos de cenários, o que eu tenho estudado e acompanhado aí, é que o mercado, em uma certa medida, aceitou aí a possibilidade de um quarto mandato do Lula, né? Quer dizer, incorporou isso no preço, incorporou isso na tendência, né? E ele acaba incorporando essas coisas. Não estou dizendo que isso vai acontecer, nem estou dizendo que isso é bom ou ruim, tá? A minha avaliação é que o desastre que você poderia ter com as contas públicas não acontece. Só que a gente mantém uma mediocridade de crescimento. Imagine poder criar o que quiser, só com o poder da imaginação. Conheça a Base 44. Né? Porque a gente não consegue fazer as reformas benditas, né? O acesso a crédito continua difícil, tudo aquilo que a gente vem falando há 20 anos, né? Então, no curto prazo, aí ficou benigno, e o mercado já está precificando 2027. Muito bem, tudo isso acontecendo em 2026, o que faremos em 2027? Então, o Banco Central, eu acho que ele está seguindo uma linha muito cuidadosa, muito técnica. Eu não acho que haja grande impacto se ele começar a reduzir a taxa no finalzinho, lá no meio de dezembro, né? Porque fim de ano, tudo mais. Mas eu acho que se as condições se mantiverem como estão em termos de expectativa, tem que começar a pensar um pouco em baixar o juro, porque é isso que sufoca o setor produtivo, né? A gente está falando aqui de Trump, de venda para o exterior, mas o cara tem que pagar a conta do dia, a carga tributária é muito alta, tem que investir. Então, acho que o olhar do Banco Central é um pouco mais complexo do que simplesmente a gente acertar ali a ponta da meta. É isso. Ô, professor, aproveitando que você citou ali a questão de um mercado talvez, né, um pouco mais resignado com a possibilidade do Lula ir para um quarto mandato. A gente fala que acaba a ciclicidade talvez da economia e o cenário de agora, né, com uma inflação desacelerando, com um crescimento econômico ainda, né, importante, acima dos 2%, com um desemprego nas mínimas, isso acaba favorecendo, claro, que aliado com todo o cenário de defesa da soberania, que acabou impactando nessa questão. Mas muita gente fala, olha, a partir do ano que vem, até mesmo primeiro trimestre, comecinho do segundo trimestre, a economia tende a dar uma desacelerada pela ciclicidade, justamente, pode ter um cenário um pouco até pior na questão inflacionária. Existem alguns elementos, né, econômicos que podem fazer com que haja uma rejeição ou haja até uma desaprovação do governo. É claro que a gente sempre conversa na fotografia e no filme. Nessa fotografia de hoje, olhando para talvez uma fotografia lá na frente, o mercado vai mudando de ideia, né? Ou vai mudando a sua percepção e a sua resignação. Tá mapeado, ou pelo menos você está observando, professor, esse cenário que pode se deteriorar no começo do ano que vem, economicamente falando, para talvez tirar um pouco desse ímpeto ou dessa movimentação importante que a gente vê nas pesquisas? Olha, se a gente for para números clássicos, o nosso PIB potencial, a nossa capacidade de crescimento é no máximo 3%.
Então, nós já estamos há algum tempo crescendo a 3%, nós temos um índice de desemprego muito baixo, né? Então, desemprego baixo é o caminho para a inflação, né? E aí, quem é da linha do governo tem que tomar cuidado que, de repente, a gente esteja atingindo o nosso teto de eu diria, tendência positiva econômica agora, né? Vai ter que criar fatos novos o ano que vem para que isso continue. E eu não tiro do horizonte o olhar externo, né? Quer dizer, a gente tem um ambiente externo muito volátil, né? Há uma discussão muito grande se você tem aí uma bolha no setor de IA, o que pode acontecer. Então, eu acho que tem muita coisa para acontecer até 2026, dezembro, né? Dezembro, não, outubro, que é a eleição, e a gente pode vir de fora, de dentro, surpresas, né? O que acontece é que o governo Lula, o PT, o Lula, enfim, ele tem já uma experiência muito grande disso. Assim como você pode ter problema fora, você pode ter problema nos estados, né? Então, a gente contar como favas contadas o que está acontecendo me parece muito exagerado. O ponto é que o governo tem um alerta de que ele vai precisar aumentar o estímulo ao consumo, fazer com que mais pessoas consumam e tenham uma percepção de vida melhor para que ele consiga garantir uma reeleição no ano que vem. E aí entra aquela questão, né? O governo expansionista, né? Gastador, como a gente vem falando, e o TCU liberando a banda inferior da meta agora em 2025, a gente vendo possíveis mudanças aí na LDO para também não ter que ter tantos cortes. O cenário fiscal vai ficando cada vez mais frouxo, se a gente pode dizer assim, professor, porque a preocupação era lá 2027, né? Quando efetivamente o governo ia encontrar aquela barreira, ia ter que fazer cortes, mudanças estruturais, mas a gente tem um 26 pela frente, né? Antes de bater no muro de 27. Eu trabalho com um cenário de que 26 vai ser muito parecido com aquele cenário pré-eleição do segundo mandato da Dilma, né? Que você vai ter uma expansão de gasto público, você vai ter um crescimento do consumo, tudo mais. Eu acho que há um pouco mais de responsabilidade nesse governo, no sentido de que tem uma inteligência de que se a inflação sair da mão, você vai perder, o povo... Né? O equilíbrio é muito instável. Se a gente pegar o que está acontecendo com o governo hoje, é como se ele estivesse andando na borda. Qualquer movimento errado, ele cai, né? Então, o ajuste da meta, o ajuste econômico do Brasil, se precisar, ele não vai vir pelos órgãos públicos, infelizmente. Ele vai vir pela demanda econômica. Ele vai vir ou porque você vai ter o começo do desemprego, uma desaceleração, uma inflação e uma crise, né? Então, achar que o governo vai se antecipar, ou qualquer órgão independente do governo vai se antecipar, isso me parece uma certa ilusão. Nós vamos continuar na mesma toada, e aí, quando a crise vier, como é tradicional do Brasil, a gente vai resolver o que precisa ser resolvido. O seu cliente espera a resposta na hora, mas o seu time não pode estar online em 24 horas. Com o RD Station Conversas, você... Tá certo. Professor Carlos Honorato, sempre um prazer recebê-lo aqui na nossa programação. Obrigado mais uma vez por aceitar o nosso convite e ter disponibilidade de bater esse papo aqui com a gente. Até uma próxima, uma ótima semana. É um grande prazer, sempre precisando, estamos sempre à disposição. Um abraço, boa semana a todos. Obrigado, Carlos Honorato, professor da FIA Business School, aqui com a gente, trazendo essas percepções a respeito do cenário econômico, cenário político, eleitoral, os impactos no mercado, os impactos nas expectativas e nas perspectivas. Lembrando, né, a gente tem falado bastante a esse respeito, né, sobre a questão eleitoral. O governo federal, inclusive, está negociando, está tentando negociar com os líderes do Congresso